Olá, minha aluna, meu aluno, 16 horas e 6 minutos do dia 6 de setembro de 2025, é um sábado. Aqui é o seu querido professor Alas Gabriel Breviário, vinculado a um mestrado, em Psicologia Cognitivo Comportamental, estou na fase concludente. Um sujeito, com altas habilidades de superdotação nível book, criador e pioneiro dessa categoria, também idealizador, aquele que conduz a pesquisa Teoria Psicodinâmica Jupiteriana da Predestinação, já faz 15 anos que eu elaborei, e vem conduzindo até hoje, agora está numa fase avançada, na pesquisa do meu mestrado, em Psicologia Cognitivo Comportamental, E aqui eu estou gravando a quinta aula do componente curricular Formação Docente 1, disponível em todos os cursos, tanto os cursos de pós-graduação lá do Censo, que eu venho estruturando já faz um bom tempo, como também para os cursos técnicos também, E aqui na Informação Docente 1, já vimos na primeira aula, História e Evolução da Docência no Brasil. Na segunda aula, Docência no século XXI, Desafios e Perspectivas. Na terceira aula, Políticas Públicas e Diretrizes Curriculares Nacionais. Na quarta aula, Ética e Responsabilidade Docente. E agora na quinta aula nós vamos ver diversidade cultural e educacional, tá? Então nessa quinta aula é essa temática que a gente vai ver, diversidade cultural e educacional, com base neste artigo científico, diversidade cultural e inclusão no ambiente escolar, desafios e perspectivas do século XXI. Ele foi submetido no dia 3 de fevereiro de 2025 e foi aceito no dia 5 de março de 2025. Quem elaborou esse artigo foi Rodrigues, Silva e Barroso. Este artigo científico investiga a diversidade cultural e a inclusão no ambiente escolar, com o objetivo de compreender como a diversidade cultural se manifesta nas escolas e quais são as necessidades e desafios para promover uma inclusão efetiva. Utilizando uma metodologia de revisão bibliográfica, o estudo analisou uma vasta gama de literaturas acadêmicas e documentos sobre o tema. O presente artigo é de cunho bibliográfico, cujo objetivo geral é investigar a relação entre diversidade cultural e inclusão no ambiente escolar e os desafios do século XXI. Objetivos específicos são compreender como a diversidade cultural afeta o aprendizado e a convivência escolar, propor estratégias para melhorar a inclusão de todos os alunos e alunas e verificar as dificuldades encontradas pelos alunos e alunas para obterem equidade na aprendizagem. Revisão revelou que a presença de alunos e alunas de diferentes origens culturais enriquece o ambiente escolar, promovendo o intercâmbio cultural enriquecedor e preparando os alunos e alunas para um mundo globalizado. No entanto, a pesquisa também compromete várias barreiras à inclusão cultural, como preconceitos inconscientes, falta de formação específica para educadores e educadoras e a ausência de políticas educacionais adequadas. A inclusão cultural não só melhora o desempenho acadêmico dos alunos e alunas, mas também promove um ambiente escolar positivo e coeso. A formação contínua dos educadores e educadoras, a implementação de políticas mais incluídas e o envolvimento das comunidades são fundamentais para superar esses desafios. O estudo conclui com recomendações para futuras pesquisas, incluindo a necessidade de explorar a eficácia das estratégias de inclusão cultural em diferentes contextos escolares. Introdução. A diversidade cultural e a inclusão no ambiente escolar representam pilares fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e plural. No contexto do século XXI, marcado por avanços tecnológicos, globalização e interconexão, a valorização da diversidade e a promoção da inclusão tornam-se ainda mais prementes e desafiadoras no âmbito educacional. Segundo Rodrigues, o multiculturalismo surge como um conceito que permite questionar no interior do currículo escolar a superioridade dos saberes gerais sobre os saberes particulares. Nessa perspectiva, a diversidade cultural no contexto escolar permite realizar análises sobre a plena inclusão e êxito dos alunos e alunas, além de permitir ao professor observar a inter-relação entre as diferentes culturas. Atualmente, a inclusão é um assunto muito discutido no Brasil e, segundo o dicionário Aurélio, o termo significa integração absoluta de pessoas que possuem necessidades especiais ou específicas numa sociedade, políticas de inclusão. Assim, na presente pesquisa, a ênfase se volta para a escola como um espaço de inclusão. Ao adotar práticas pedagógicas e políticas que valorizam a diversidade, a escola contribui para a construção de um ambiente mais inclusivo e acolhedor.
Isso inclui a melhoria dos currículos que refletem a riqueza cultural dos alunos e alunas, a adaptação dos métodos de ensino para atender às diferentes necessidades de estilo de aprendizagem e a promoção de uma cultura de respeito e empatia entre os estudantes e as estudantes. Através da inclusão social, a escola não apenas combate preconceitos e estigmas, mas também fortalece o senso de pertencimento e autoestima dos alunos e alunas, preparando-os para interagir de maneira positiva e construtiva com diversos grupos sociais ao longo de suas vidas. No contexto educativo, a palavra inclusão compreende um movimento educacional, mas também social e político, que luta para defender o direito de todos os envolvidos no processo de ensino de forma consciente e com responsabilidade e respeito, mesmo que algum aluno apresente alguma diferença em relação aos demais. Isso significa que, independentemente da diferença apresentada, seja ela física ou intelectual, a escola precisa acolher, oferecer um ensino de qualidade a todos, dando oportunidade de desenvolver e potencializar suas competências. Nesse sentido, a escola desempenha um papel central na formação de cidadãos conscientes, críticos e respeitosos das diferenças, contribuindo para a construção de uma sociedade mais tolerante e acolhedora. No entanto, a implementação efetiva da diversidade cultural e da inclusão no ambiente escolar enfrenta uma série de desafios que vão desde a formação de professores até a estrutura curricular e a gestão escolar. A escola é um ambiente essencial para o desenvolvimento de habilidades sociais, valores éticos e responsabilidades cívicas. Ao promover um ambiente de aprendizagem inclusivo e respeitoso, a escola ensina aos alunos a importância da empatia, do respeito, as diferenças da cooperação. Ela também fomenta o pensamento crítico e a participação ativa da comunidade, incentivando aos alunos e às alunas a se envolverem em questões sociais e a construírem para o bem-estar coletivo. Além disso, ao integrar conteúdos e práticas que refletem a diversidade cultural e os direitos humanos, a escola prepara os alunos e as alunas para serem cidadãos informados e responsáveis, capazes de atuar de forma consciente e ética na sociedade. Diante desse cenário complexo, é fundamental refletir sobre os obstáculos e as perspectivas relacionadas à promoção da diversidade e da inclusão no ambiente escolar, buscando caminhos para superar as barreiras e promover uma educação verdadeiramente inclusiva e transformadora. Neste artigo serão abordados os principais desafios e as possíveis estratégias para fomentar a diversidade cultural e a inclusão no contexto educacional do século XXI. O presente artigo é de cunho bibliográfico, cujo objetivo geral é investigar a relação entre diversidade cultural e inclusão no ambiente escolar e os desafios do século XXI. Objetivos específicos são compreender como a diversidade cultural afeta o aprendizado e a convivência escolar, propor estratégias para melhorar a inclusão de todos os alunos e alunas e verificar as dificuldades encontradas pelos alunos e alunas para obter a equidade na aprendizagem. Entender a dinâmica existente entre estes fatores é essencial para a formação de um ambiente educacional mais justo e coeso, pois a inclusão é considerada não apenas um direito dos alunos e alunas, mas também uma responsabilidade da instituição de ensino. Mas como garantir a inclusão de todos, sem menorizar nenhum grupo? No século XXI, a diversidade cultural e a inclusão no ambiente escolar tornaram-se questões de extrema relevância, dado o contexto globalizado e multicultural em que vivemos. Considerando que a educação deve refletir e respeitar a pluralidade de culturas, a pesquisa sobre esse tema é de grande importância para entender os desafios e as perspectivas que envolvem essa dinâmica nas instituições de ensino. Problemas de segregação, preconceito e falta de recursos pedagógicos são apenas alguns dos aspectos a serem explorados. Neste artigo, discutiremos como a diversidade cultural influencia a formação de identidade dos alunos e alunas e como práticas pedagógicas inclusivas podem promover um ambiente de aprendizagem mais justo e equitativo. As perspectivas atuais sobre diversidade cultural no ambiente escolar estão em evolução. Há uma crescente conscientização sobre a importância de práticas inclusivas com o apoio de movimentos sociais e políticas públicas. Cada vez mais as instituições estão implementando currículos que abordam a diversidade de maneira crítica e reflexiva. Essas práticas não apenas educam sobre diferentes culturas, mas também promovem um senso de pertencimento e respeito mútuo entre os alunos e alunas. Porém, existe um problema significativo: a resistência à inclusão de diferentes manifestações culturais. Essa resistência pode impactar negativamente o desempenho acadêmico e a autoestima de alunos que pertencem a minorias étnicas ou culturais.
É necessário identificar as raízes dessa dificuldade, que podem incluir tanto preconceitos históricos quanto a falta de formação dos educadores sobre o tema. Por meio dessa investigação, pode-se vislumbrar um caminho para a criação de ambientes educacionais mais abertos e acolhedores. Referencial teórico: diversidade cultural e inclusão no ambiente escolar. A diversidade cultural e a inclusão no ambiente escolar são reconhecidas por diversos estudiosos como pilares essenciais para a edificação de uma sociedade verdadeiramente plural, democrática e justa. O Brasil, com sua vasta gama de expressões culturais, resultante de sua história de miscigenação, apresenta um cenário fértil para investigações e práticas educacionais voltadas para a integração dessas dimensões no cotidiano escolar. Conforme apontado por Kahneman, a capacidade de incorporar a diversidade cultural no processo educacional abre caminhos valiosos para a promoção da igualdade do entendimento entre os estudantes, transformando o ambiente escolar em um microcosmo da sociedade global em que vivemos. No que tange ao cenário educacional brasileiro, a diversidade cultural se manifesta através de uma rica multiplicidade de raças, etnias, religiões, costumes e valores. Essa diversidade, embora represente um enorme potencial pedagógico, está muitas vezes permeada por desafios significativos. A implementação eficaz dessa diversidade nos currículos escolares e nas práticas pedagógicas demanda um comprometimento contínuo com a capacitação de educadores e educadoras, o desenvolvimento de recursos didáticos inclusivos e a adoção de uma gestão escolar que privilegia a democracia e a participação ativa, como salientam Libânio e Pimenta, ao discutirem sobre a necessidade de uma formação docente que contemple a diversidade como elemento central do processo educacional. Inegavelmente, a escola contemporânea está diante de constantes variações sociais que impulsionam a busca por novos posicionamentos referentes a uma mudança de paradigma nas concepções de escola e dos processos de ensino-aprendizagem que precisam se adequar às necessidades do alunado, principalmente pelo fato de que as desigualdades sociais acentuam o fracasso escolar na atualidade. Nesse sentido, observa-se a necessidade de que a escola atual corresponda às demandas da sociedade acerca do enfrentamento das desigualdades sociais, econômicas e raciais, para que as disparidades causadas por esses fatores sejam amenizadas e se estabeleça um ambiente escolar de forma acolhedora e livre de preconceitos e injustiças, pois, como afirma Gentili e Alencar, a maneira como a escola trata a pobreza constitui uma avaliação importante do êxito de um sistema educacional. Crianças vindas de família pobres são, em geral, as que têm menos êxito se avaliadas através dos procedimentos convencionais de medida e as mais difíceis de serem ensinadas através dos métodos tradicionais. Elas são as que têm menos poder na escola, são as menos capazes de fazer valer suas reivindicações ou de insistir para que suas necessidades sejam satisfeitas, mas são, por outro lado, as que mais dependem da escola para obter sua educação. A inclusão visa uma equidade educativa na qual todos os alunos e alunas têm oportunidade, a partir das adequações e adaptações curriculares que se fizerem necessárias, de forma a garantir o conhecimento e desenvolvimento por meio de oportunidades iguais, com metodologias diferenciadas, sem discriminação e sem prejuízo do ensino-aprendizagem. Por isso, as escolas devem estar atentas para promover a reorientação metodológica para que de fato aconteça a inclusão. Dessa forma, as exigências do mundo contemporâneo indicam a necessidade de uma educação diferenciada, deixando clara a necessidade de uma formação e informação dos educadores e educadoras de equidade para que, dessa forma, o ensino proporcione aos estudantes transformação nos aspectos sociais nos quais estão inseridos. Assim, implica na transformação da sociedade e suas instituições para que reconheçam a diferença de todos e de não de alguns e que acolha a todos nessa diferença. Não obstante, essa perspectiva é essencial para que todos tenham direito de exercer sua cidadania com dignidade, levando em conta os deveres, interesses e qualidades. Sobre a educação inclusiva, Rodrigues ressalta: a educação inclusiva é comumente apresentada como uma evolução da escola integrativa. Na verdade, ela não é uma evolução, mas uma ruptura, um corte com os valores da educação tradicional. A educação inclusiva assume-se como respeitadora das culturas, das capacidades e das possibilidades de evolução de todos os alunos e alunas. A educação inclusiva aposta na escola como comunidade educativa e defende um ambiente de aprendizagem diferenciado e de qualidade para todos os alunos e alunas. É uma escola que reconhece as diferenças, trabalha com elas para o desenvolvimento e dá-lhes um sentido,
uma dignidade e uma funcionalidade. Então, os maiores desafios que encontramos em uma instituição como a escola ou em uma sociedade que não avançou no sentido da inclusão é o de repensar as suas próprias regras, o próprio modo de atuar, suas práticas atualmente excludentes que consideram que as diferenças existem em alguns e não em todos. Segundo Freire, o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um fator que podemos ou não conceder uns aos outros. Ao refletirmos sobre a abrangência do sentido e do significado do processo de educação inclusiva, está considerando a diversidade de aprendizes e seu direito à equidade. Trata-se de equiparar oportunidades, garantindo-se a todos, inclusive as pessoas em situação de deficiência e aos de altas habilidades superdotados, o direito de aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. O verdadeiro papel de inclusão não é só o de modificar as relações, mas as organizações devem reconhecer o direito de todos de serem diferentes e não cuidar dos diferentes de forma à parte. Respeitando essa diferença e encontrando formas adequadas para transmitir o conhecimento e avaliar o aproveitamento de cada aluno e aluna, teremos uma boa base de educação inclusiva. A inclusão cultural em ambientes educativos enfrenta múltiplos desafios, desde a resistência à mudança até a falta de recursos e formação específica para os educadores e educadoras. Além disso, a realidade de muitas escolas ainda reflete práticas homogeneizadoras que não contemplam a riqueza e a pluralidade das expressões culturais dos estudantes e das estudantes. Superar esses obstáculos requer um compromisso conjunto de gestores, professores, pais e alunos na busca por estratégias eficazes que promovam uma verdadeira inclusão. O papel dos professores e professoras e gestores e gestoras na inclusão cultural. O cultivo de empatia e respeito é um aspecto fundamental na formação de indivíduos capazes de contribuir positivamente para uma sociedade diversificada. Essas qualidades são desenvolvidas no ambiente escolar por meio de interações diárias, atividades colaborativas e experiências compartilhadas que destacam e celebram as diferenças individuais. Dominar essas capacidades socioemocionais é crucial para a formação de lideranças futuras que valorizem a diversidade e trabalhem pelo bem comum. Para que a educação na área de diversidade cultural e inclusão seja efetivamente transformadora, é vital que haja um comprometimento de toda a comunidade escolar. Professores, gestoras, alunos e alunas e suas famílias devem estar engajados na criação de um ambiente educacional que promova a igualdade e a inclusão ativamente. Isso envolve desde a implementação de políticas afirmativas até a realização de eventos e atividades que celebrem a diversidade cultural dentro e fora da sala de aula. Isso pois, segundo a Shizumi e Alves, que os avanços das ações afirmativas são resultados de uma grande luta dos movimentos sociais que incansavelmente demonstraram e denunciaram desigualdades em simultâneo ao anúncio a todos de possibilidades de tratar a inclusão social e educacional de maneira humanizada em prol da redução de desigualdades mais profundas. Tal envolvimento coletivo é a chave para construir instituições educacionais verdadeiramente inclusivas e preparadas para atender às necessidades de uma população estudantil diversificada. Professores e professores, gestores e gestoras têm papéis essenciais no processo de inclusão cultural das escolas. Enquanto mediadores e mediadoras do conhecimento, os professores e professoras são responsáveis por integrar conteúdos que respeitem e valorizem a diversidade cultural, cultivando um ambiente de aprendizado verdadeiramente inclusivo. Os gestores e gestoras, por sua vez, devem assegurar a implementação de políticas e práticas inclusivas, providenciando as condições necessárias para o seu desenvolvimento eficaz. Juntos possuem o potencial de reconfigurar o ambiente escolar em um espaço de diálogo, respeito mútuo e valorização das inúmeras culturas. Essas práticas culturais no ambiente escolar é uma extensão do trabalho dos professores e professoras. Atividades como festivais culturais, palestras e workshops promovem um intercâmbio significativo de tradições e saberes. Essas iniciativas criam um espaço onde estudantes podem aprender uns com os outros, transformando a escola em um microcosmo da sociedade plural. Além disso, elas reforçam a identidade cultural dos alunos e alunas e aumentam o senso de pertencimento. Esse ambiente vibrante é essencial para a promoção da diversidade, pois cada aluno pode compartilhar sua herança cultural, enriquecendo o aprendizado coletivo. A integração da diversidade cultural no currículo é importantíssima para a construção de uma educação inclusiva. Currículos que consideram diferentes perspectivas culturais enriquecem
a experiência de aprendizado dos alunos e alunas. Isso não apenas melhora a retenção de conhecimento, mas também fomenta a empatia e a abertura para diferentes realidades sociais. Além disso, essa abordagem ajuda a desmantelar com preconceitos e estereótipos que possam existir. Uma educação que celebra a diversidade cultural prepara os alunos e alunas para uma sociedade cada vez mais globalizada. A inclusão cultural na educação é um tema de grande relevância na atualidade, uma vez que define a forma como escolas e instituições lidam com a diversidade dentro da sala de aula. Este artigo discutirá como professores e professoras, gestores e gestoras desempenham papéis cruciais nesse processo, promovendo um ambiente educacional mais inclusivo e representativo. Através da análise das estratégias pedagógicas e das políticas educacionais, podemos compreender as melhores práticas que favorecem a diversidade cultural. É essencial reconhecer que a formação cultural dos educadores e educadoras é a base para a implementação eficaz de práticas inclusivas. Procedimentos metodológicos. No que tange aos processos metodológicos, este estudo se caracteriza por sua natureza básica, pois possui o objeto de proporcionar um aumento no conhecimento científico sobre o tema que está sendo trabalhado, sem buscar uma aplicação prática de maneira imediata, caráter exploratório e abordagem qualitativa. Além disso, possui caráter exploratório de natureza qualitativa, pois considera a relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. A pesquisa exploratória tem como objetivo familiarizar o pesquisador com um tema ou problema pouco conhecido. Ela busca gerar ideias, insights e hipóteses para futuras pesquisas mais aprofundadas. A pesquisa exploratória é como uma expedição em território desconhecido. O pesquisador explora, descobre e mapeia o terreno para futuras investigações. Por fim, a principal etapa metodológica desse artigo constitui uma pesquisa bibliográfica por meio de uma revisão da literatura. Os levantamentos dos dados levaram em consideração estudos realizados nos últimos 5 anos que possuíam como descritores e descritoras as palavras-chave: inclusão, diversidade, ambiente escolar, formação docente, entre outras que serviram para o norteamento. Foram utilizadas as plataformas Google Acadêmico e Cielo para a obtenção dos estudos da literatura. A seção a seguir apresenta os principais resultados obtidos por meio de busca bibliográfica. Segundo Gil, a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. A principal vantagem da pesquisa bibliográfica está no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato com o que já se produziu e se registrou a respeito do tema de pesquisa. Tais vantagens revelam o compromisso da qualidade da pesquisa. Resultados de discussão. A inclusão cultural nas escolas é um tema de crescente importância no cenário educacional contemporâneo. Em uma sociedade cada vez mais diversificada, torna-se essencial que as instituições de ensino reflitam e promovam essa diversidade dentro de seus currículos, práticas pedagógicas e políticas escolares. A inclusão cultural vai além da simples aceitação de estudantes de diferentes origens. Trata-se de criar um ambiente de aprendizado que valorize e celebre as diferenças culturais, enquanto fornece oportunidades iguais para todos os alunos e alunas. Abrindo espaço para a diversidade cultural dentro da escola, favorecemos um ambiente de aprendizado mais rico, inclusivo e preparado para os desafios do século XXI. A diversidade cultural contribui para o desenvolvimento de habilidades sociais, empatia e uma compreensão mais profunda de diversas perspectivas e realidades. A revisão da literatura revelou um consenso entre os pesquisadores e pesquisadoras sobre a importância de promover a diversidade cultural nas escolas. Estudos demonstram que a valorização das diferenças culturais contribui para o desenvolvimento de habilidades como empatia, respeito e tolerância, além de favorecer o aprendizado e o desempenho acadêmico dos alunos e alunas. No entanto, a literatura também aponta para a necessidade de aprofundar os estudos sobre as experiências de alunos e alunas de diferentes grupos étnicos e raciais nas escolas, bem como sobre as práticas pedagógicas mais eficazes para promover a inclusão. Os resultados da revisão bibliográfica evidenciam que a inclusão da diversidade cultural nas escolas exige uma mudança profunda nas práticas pedagógicas e na estrutura escolar. É fundamental que os professores e professoras sejam capacitadas para trabalhar com a diversidade, valorizando as diferentes culturas e promovendo o diálogo intercultural.
Além disso, as escolas devem criar espaços seguros e acolhedores, né, para todos os alunos e alunas, onde eles se sintam valorizados e respeitados em suas diferenças. A inclusão cultural no ambiente escolar é fundamental para garantir que todos os alunos se sintam respeitados e valorizados. Uma revisão da literatura indica que práticas inclusivas não só melhoram o desempenho acadêmico, mas também promovem um clima escolar positivo. Alunos e alunas que se envolvem são mais envolvidos na participação nas atividades escolares e no desenvolvimento de um senso de pertencimento que pode reduzir a taxa de abandono e melhorar a convivência entre os estudantes. Os estudos revisados mostram que práticas pedagógicas inclusivas são essenciais para a integração cultural. A implementação de currículos que refletem a diversidade cultural dos alunos e alunas e o uso de metodologias de ensino que valorizam diferentes perspectivas culturais são práticas recomendadas. A inclusão de conteúdos sobre diversas culturas nas aulas contribui para a construção de uma visão mais ampla e global dos alunos e alunas, preparando-os melhor para o mundo multicultural. Ao promover a colaboração, o respeito mútuo e a valorização das diferenças, a educação inclusiva contribui para a formação de cidadãos mais justos e solidários, capazes de construir um mundo mais equitativo para todos. Apesar dos benefícios reconhecidos, algumas barreiras foram mencionadas para a inclusão cultural. Entre essas barreiras estão preconceitos inconscientes por parte dos educadores e educadoras, falta de formação específica em diversidade cultural e ausência de políticas escolares bem definidas para promover a inclusão. Esses obstáculos podem limitar a eficácia das iniciativas de inclusão e promoção de estereótipos culturais específicos. Essas barreiras são construídas por meio de preconceitos, estereótipos e discriminação que limitam o acesso a oportunidades e recursos, gerando desigualdades e exclusão social. A falta de representação de grupos minoritários em espaços de poder e decisão, a desigualdade de acesso à educação e a falta de conhecimento e sensibilização sobre diferentes culturas são alguns dos principais desafios a serem superados para construirmos uma sociedade mais justa e inclusiva. Além disso, formação contínua, né, dos educadores e educadoras é uma crítica variável para a promoção da inclusão cultural. A revisão bibliográfica aponta que muitos professores e professoras carecem de preparo adequado para lidar com a diversidade cultural de suas turmas. Programas de capacitação focados em habilidades interculturais e em práticas pedagógicas inclusivas são necessários para preparar os professores para esse desafio. A formação deve incluir estratégias para refletir e combater preconceitos e discriminações. Para além disso, essa formação deve abranger temas como história e cultura de diferentes grupos étnicos e raciais, pedagogias que valorizam a diversidade, combate ao racismo e à discriminação e desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Através da formação contínua, os professores e professoras podem se tornar agentes de transformação, promovendo ambientes escolares mais justos e equitativos, onde todos os alunos e alunas se sintam valorizados e valorizadas, respeitados e respeitadas em suas singularidades. A análise das políticas educacionais existentes demonstra que, embora haja um reconhecimento crescente da necessidade da inclusão cultural, a implementação de políticas ainda é inconsistente. Em muitos casos, as políticas são genéricas e não abordam as especificidades das necessidades culturais dos alunos e alunas. Há uma necessidade de políticas mais planejadas e direcionadas que contemplem aspectos como a adaptação curricular e a promoção de um ambiente escolar inclusivo. As famílias e as comunidades desempenham um papel crucial na inclusão cultural. A revisão revela que o envolvimento das famílias nas atividades escolares e o envolvimento da comunidade podem contribuir significativamente para o sucesso das políticas de inclusão. Quando as famílias se envolvem com a escola, participando de atividades e colaborando com os educadores e educadoras, atraentes para um ambiente mais coeso e abrangente, que reforça a importância da inclusão desde a base. As comunidades, por sua vez, oferecem suporte adicional por meio de recursos, redes de apoio e eventos que celebram a diversidade cultural e promovem o acordo mútuo. Ao integrar as perspectivas e as experiências das famílias e das comunidades, as escolas podem criar estratégias mais eficazes e contextualizadas para promover a inclusão. Esse envolvimento também ajuda a construir uma rede de suporte para alunos e alunas, o que é essencial para enfrentar desafios e garantir que todos tenham acesso a oportunidades equitativas de aprendizagem. Assim, a colaboração entre escolas, famílias e comunidades não apenas fortalece a inclusão escolar, mas também contribui para o desenvolvimento de uma sociedade. A colaboração entre escolas e comunidades ajuda a criar um ambiente mais coeso e culturalmente rico,
permitindo que os alunos e alunas se sintam apoiados tanto na escola quanto em casa. Com relação ao impacto na performance acadêmica dos estudantes, né, e das estudantes, dados encontrados indicam que a inclusão cultural pode ter um impacto positivo no desempenho acadêmico dos alunos. Quando os currículos e as práticas pedagógicas refletem a diversidade cultural, os alunos e alunas tendem a mostrar maior interesse e motivação por aprender. Além disso, o reconhecimento e a valorização das identidades culturais podem aumentar a autoestima dos alunos e alunas, o que também contribui para um melhor desempenho acadêmico. Entre os desafios destacados sobre a inclusão multicultural estão a resistência à mudança e a falta de recursos. A resistência à mudança pode vir de diferentes partes, incluindo administradores escolares, professores e até mesmo os próprios alunos. A falta de recursos materiais e humanos, como materiais didáticos adequados e profissionais treinados, também limita a implementação eficaz das práticas inclusivas. Os desafios da inclusão multicultural nas escolas são multifacetados e exigem uma abordagem cuidadosa e estratégica para serem superados. Um dos principais desafios é lidar com preconceitos e estereótipos que podem estar presentes tanto entre os alunos e alunas quanto entre os educadores e educadoras. Esses preconceitos dificultam a integração plena de alunos e alunas de diferentes origens culturais e perpetuam divisões dentro do ambiente escolar. Além disso, a falta de formação específica para professores e professoras sobre práticas pedagógicas interculturais e a escassez de materiais didáticos que representam aprimorar a diversidade cultural são barreiras significativas. As políticas educacionais muitas vezes não abordam especificamente as necessidades específicas de uma comunidade multicultural, resultando em lacunas na prática e na eficácia das estratégias de inclusão. Outro desafio é a resistência à mudança, que pode vir de diversos setores da escola e da comunidade, dificultando a implementação de novas abordagens e práticas. A revisão de várias boas práticas que foram bem-sucedidas na promoção da inclusão cultural. Exemplos incluem programas de intercâmbio cultural, feiras de cultura e integração de atividades culturais no currículo. Essas práticas apresentam resultados positivos na melhoria da compreensão intercultural e na criação de um ambiente escolar mais inclusivo. Para além disso, os dados revelam que a percepção de alunos, dos alunos e das alunas sobre a inclusão cultural é um fator importante. E estudos mostraram que alunos e alunas que sentem que suas culturas são valorizadas têm uma maior satisfação com o ambiente escolar. Eles relatam uma maior sensação de pertencimento e um aumento na interação positiva com colegas de diferentes origens culturais. As mídias e tecnologias também desempenham um papel importante na promoção da diversidade cultural. A utilização de plataformas digitais e recursos multimídia pode ajudar a apresentar e valorizar diferentes culturas de maneira interativa e envolvente. A inclusão de tecnologias educacionais que abordam a diversidade cultural pode enriquecer a experiência de aprendizagem e promover uma maior compreensão intercultural. Por fim, observou-se que a avaliação contínua das políticas e práticas de inclusão é essencial para garantir sua eficácia. A revisão sugere que a implementação de mecanismos de feedback e avaliação, como pesquisas com alunos e alunas e entrevistas com professores e professoras, pode ajudar a identificar áreas de melhoria e adaptar as estratégias de inclusão conforme necessário. Conclusão. O caminho para a inclusão cultural nas escolas é permeado por desafios significativos, contudo, é indiscutivelmente compensador. Além de promover um ambiente de aprendizagem mais rico e inclusivo, a celebração da diversidade cultural prepara os alunos e alunas para um mundo globalizado. Engajar todos os membros da comunidade escolar nessa jornada é essencial para superar os obstáculos e cultivar um espaço educativo onde todos possam aprender uns com os outros, respeitando suas singularidades e partilhando suas ricas experiências culturais, pois a jornada em direção à inclusão cultural nas escolas, como destacado anteriormente, é repleta de desafios, porém extremamente gratificante. A implementação de uma educação verdadeiramente inclusiva exige dedicação, reflexão contínua e, acima de tudo, ação coletiva. É imperativo que reconheçamos a educação como espelho da sociedade, capaz de refletir, mas também de moldar futuras gerações. Assim, ao promover a inclusão cultural, estamos não apenas enriquecendo o ambiente escolar, mas também contribuindo para a construção de uma sociedade mais acolhedora e harmoniosa. Para isso, é vital que as escolas se equipem com estratégias pedagógicas que abracem a diversidade e façam dela o seu maior ativo. Isso envolve a incorporação de currículos flexíveis que reconheçam e celebrem as várias culturas representadas no corpo estudantil,
além de promover práticas de ensino que sejam acessíveis e inclusivas para todos. Além disso, a importância dessa estratégia reside na capacidade de adaptar o ensino a diferentes estilos e ritmos de aprendizagem, garantindo que todos os alunos e alunas, independentemente de suas origens culturais, tenham acesso equitativo ao conhecimento e ao desenvolvimento de habilidades. Estratégias pedagógicas bem planejadas e inovadoras podem facilitar a participação ativa de todos os alunos e alunas, encorajar a colaboração e promover um clima de respeito mútuo. Além disso, a integrar perspectivas culturais variadas no currículo e nas práticas de ensino, essas estratégias ajudam a construir uma compreensão mais ampla e inclusiva do mundo, formando os alunos e alunas para interagir de forma eficaz e empática com pessoas de diferentes origens. A capacitação contínua de professores e professoras e a promoção do diálogo aberto e empático entre os estudantes e membros da comunidade escolar são chaves para nutrir um ambiente de respeito mútuo e aprendizagem coletiva. Em um contexto educacional em constante evolução, onde as demandas e as características da sala de aula estão sempre mudando, é vital que os educadores e educadoras utilizem regularmente seus conhecimentos e habilidades. A formação contínua permite que os professores se mantenham informados sobre novas metodologias pedagógicas, inovações tecnológicas e abordagens práticas para lidar com a diversidade cultural e as necessidades individuais dos alunos e alunas. Além disso, oferece oportunidades para o desenvolvimento de competências específicas, como o manejo de questões de inclusão e a aplicação de práticas educativas interculturais. Ao investir na formação contínua, as escolas não apenas capacitam os seus professores e professoras para enfrentar o desafio do ensino moderno, mas também garantem que eles possam oferecer uma educação de alta qualidade e relevante. Por fim, é necessário enfatizar que a inclusão cultural nas escolas vai além de meras comemorações de datas festivas ou eventos isolados. Ela deve se entrelaçar constantemente nas práticas diárias, na política institucional e na missão educacional da escola. Portanto, para realmente preparar os jovens para um mundo globalizado, as escolas devem se comprometer com a inclusão cultural de maneira profunda e sustentável, reconhecendo-a como parte essencial de uma educação de qualidade. Assim, todos os envolvidos no espaço educativo serão melhor preparados para contribuir positivamente para um mundo cada vez mais diversificado e interconectado. Então, assim, esse é um artigo excelente, né, publicado esse ano, né, bem recente, sobre diversidade cultural e inclusão no ambiente escolar. Aqui foram apresentados, por Rodrigo Silva Barroso os principais desafios e as principais perspectivas, da diversidade cultural e inclusão no ambiente escolar nesse século XXI. Foi muito bem claro. Para cada uma dessas videoaulas, você tem uma atividade avaliativa, com questões de múltipla escolha. O ideal é que você já tire, pelo menos, você tenha como rendimento acadêmico pelo menos 70% de acerto de cada uma das provas, para que ao final você fique com no mínimo 70% de aproveitamento acadêmico nessa pós-graduação na docência. Esse é o ideal, mas mesmo que você não consiga, tem uma tentativa por prova, mesmo que você não tenha menos de que 70% de aproveitamento, você pode compensar tendo um aproveitamento maior que 70% em outras atividades avaliativas. Mas mantenha sempre o hábito de fazer da melhor forma possível em cada prova, para que o ideal é que você tenha sempre um rendimento maior que 70% de cada um. Quaisquer dúvidas estou à disposição, tanto dúvidas por e-mail, WhatsApp, você, minha aluna, meu aluno, pode marcar mix individuais. Você, no caso, quando for aulas assim com apresentar experiências, caso você veja, você se familiarize, você se enxergue em alguma dessas experiências, você pode marcar um meet comigo para contar a sua experiência. Se quiser fazer um artigo científico à parte, também independente, para publicar, pode, não tem problema. Se você estiver se preparando para ingresso no mestrado, quiser uma ajuda para o projeto de pesquisa e publicações, para poder entrar no mestrado, você pode me procurar individualmente. Se você tiver interesse em cursar mestrado, doutorado, pós-doutorado, em universidades americanas ou europeias, pode entrar em contato comigo que eu te ajudo a ingressar, cursar, concluir, reconhecer o título no Brasil, etc. Bom? Para quaisquer dúvidas, estou à disposição.